o Bitcoin subiu forte nessa segunda-feira, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está chegando aí a mais de 58 mil dólares na máxima dessa segunda-feira, acompanhando o mercado americano, que também subiu forte. Vou falar dos eventos macroeconômicos, vou falar da análise de sentimento do Bitcoin, mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E pessoal, Bitcoin subindo mais de 5%. E aí, será que a gente vai continuar nesse ritmo de subida? Sinceramente, pessoal, eu tenho minhas dúvidas, tá? Ontem, aí durante a madrugada de virada de domingo para segunda, o Bitcoin estava formando ali uma bandeira de alta, que é um padrão que normalmente indica continuação de um movimento prévio de alta. Se a gente fizesse uma projeção aqui dessa bandeira de alta para ver até onde o Bitcoin teria que subir, o alvo estaria ali na região dos 56.600 dólares e o Bitcoin já bateu esse alvo. E quando bate no alvo, a gente costuma ter algum movimento de realização, tá? Outra coisa aqui, pessoal, importante, tá? Eu estou vendo que o Bitcoin chegou em uma região de resistência, tá? Então, Bitcoin chegou num ponto aqui que, teoricamente, né, se a gente for considerar, teria que ser uma região aí em que ele teria dificuldade de passar, tá? Isso porque, às vezes em que o Bitcoin chegou aqui nessa região, ela foi resistência e foi suporte, tá? Se ela foi suporte, também é um sinal de que ela pode vir a ser uma resistência, ou seja, dificultar a subida do Bitcoin. E por enquanto é isso que parece que está acontecendo, tá? Então a situação do Bitcoin aqui é uma situação um pouco difícil, né? Uma situação um pouco complexa, tá? Bem difícil aqui dele quebrar isso daqui sem ter nenhuma dificuldade, sem nem corrigir um pouco, tá? Então, por enquanto, é o que está acontecendo aí, o que a gente tem no gráfico. Então, alerta para quem está querendo abrir uma posição comprada agora, porque ele chegou em uma região de resistência, uma região na partir da qual ele pode fazer algum movimento corretivo, mesmo que pequeno, tá? E Tainan, na segunda-feira, na sexta-feira, você estava falando que o Bitcoin iria cair, né? Que poderia cair e tal, tinha uma chance alta de cair porque o mercado americano tinha fechado a semana muito mal, e de fato eu falei, viu, pessoal, mas não foi isso que aconteceu. O mercado americano também subiu forte hoje, o SP500 chegou a subir mais de 1%, que é uma alta considerável aí para o índice que mede o valor de mercado das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, tá? Só que agora de noite, na abertura aqui no pré-mercado, ele está caindo, tá? Ele está corrigindo no overnight, o que é um sinal aí um pouco ruim, tá? Um sinal de perigo. Isso porque ele já subiu bastante, né? Se ele subiu e ele está corrigindo, acaba que a gente fica numa situação aí meio complexa, tá? Hoje a gente não teve eventos macroeconômicos para justificar essa subida do SP500, pelo menos não tivemos eventos dos Estados Unidos, mas ontem, pessoal, que foi o domingo aqui no Brasil, a gente teve a divulgação de dados macroeconômicos do Japão e um deles chamou a minha atenção, que foi o índice de preços do PIB, tá? Que é conhecido aí como deflator do PIB. A estimativa era que viesse em 3%, ele veio 3,1% na revisão do PIB do segundo trimestre de 2024. Isso quer dizer o seguinte, meus amigos, inflação no Japão, tá? Se a inflação estiver voltando no Japão, se a inflação estiver subindo aí mais do que o Banco Central do Japão gostaria, ela já está acima, né? Ela já está acima da meta, que é 2%. Se ela continuar subindo e surpreendendo para cima, como aconteceu nesse dado de ontem, a gente pode ter o Banco Central do Japão começando a subir mais os juros, continuando, na verdade, a subir os juros na próxima semana, tá? Para quem não sabe, na semana que vem, dia 20 de setembro de 2024, a gente vai ter a decisão do Banco Central do Japão, que é extremamente importante e pode impactar todos os mercados. Afinal, uma das coisas que fez o Bitcoin cair forte ali no início de agosto, bolsas americanas, foi justamente o fato de o Banco Central do Japão subir os juros. E na quinta-feira, um dia antes dessa decisão de juros, vai vir o dado de inflação, o núcleo do CPI lá do Japão, que é o dado que está acima da expectativa, tá? A projeção, a meta do Banco Central do Japão é que ela fique em 2, ela está em 2,7, né? Que, embora para muitos lugares do mundo, como no Brasil, seja uma inflação baixa, para o Japão é uma inflação aí alta, tá? Então existe o risco deles, mesmo que não subam os juros na próxima reunião, deles darem a perspectiva de subir, principalmente se esse dado aqui surpreender para cima na semana que vem, esse dado de inflação que vem um dia antes do dado
de decisão de juros, tá? Então isso daí é algo para ficar atento nos próximos dias. Análise de sentimento do Bitcoin, a gente teve o pessoal abrindo posições, apostando na queda. Hoje a gente vê uma subida brusca no Open Interest, uma queda brusca no Long Short Ratio, Funding Rate negativo aí durante o dia, tá sinal de alta, tá? Sinal de que a maioria estava apostando na queda. E geralmente quando a maioria aposta que vai cair, o que as baleias fazem? Jogam o mercado para cima, tá? Então isso aí foi o que aconteceu durante o dia hoje. E quando a gente vai aqui para os indicadores de sentimento da High Block, meus queridos, na High Block tinha bastante liquidez ontem na região, no mapa de calor de 7 dias, na região ali dos 58.753, tá? O Bitcoin chegou aqui até a região dos 58.100 e poucos dólares, pegou bastante liquidação aqui nessa região, mas no mapa de calor ainda aparece bastante liquidez ali acima, tá? Será que o Bitcoin vai buscar? Ou será que ele vai buscar essa daqui de baixo, né? Teoricamente, a gente teria mais aqui acima, tá? Então ele teria que dar mais uma beliscada ali nos 58.800 para limpar essa liquidez aqui. Será que ele vai? Eu não sei, queria ver a opinião de vocês aí, o que vocês acham, tá? Eu particularmente não tenho aí muita convicção, não vou montar uma aposta aqui nisso, tá? Mas é o que o mapa de calor está mostrando. Só que aquela história, pessoal, a gente agora está numa região de resistência, tá? Eu acho que vai depender muito do que o mercado americano vai fazer amanhã. E lembrando que a gente só vai ter dados macroeconômicos relevantes na quarta e principalmente na quinta-feira, tá? Antes disso, o mercado está meio que à deriva, tá? Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal da Aperio no YouTube. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, um excelente começo de semana. Até mais, tchau!